Olá, igreja, tudo bem com vocês? Esperando a galera entrar, esperando o Rafael. Hoje é a live com o Rafa, esperando o Rafa entrar. Tudo bem, Rejane? Tudo bem, Sanches? E aí, Val, beleza? Pri? Ju, tudo bem? Como é que vocês estão? Esperando o Rafa entrar aqui para chamar ele. Tudo bem, Bruno? Cadê esse Rafa que não entra? Oi, Kelly. Oi, Rose. Oi, doutor, tudo bem? Beleza? Vamos esperar aqui o Rafa entrar pra gente chamar ele. Juninho Sueli. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá a quarentena aí pra vocês? Como está tudo aí por aí? Cadê o Rafa? Bruno, chama o Rafa aí, fala que a gente tá ao vivo. Pra ele entrar. Tudo bem, Sarinha? Tudo bem, Tati? A paz. Ai, que bom. A gente fica fazendo bagunça, né? Tentando animar um pouquinho o pessoal. Dando um entretenimento novo, né? Tudo bem, Mari? Vamos esperar o Rafa aqui entrar e a gente começa a nossa live com o líder da mídia, o Rafael. Eu tenho várias perguntas para ele e eu acho que vocês também têm. Uma curiosidade sobre ele, não sei se vocês sabem, mas ele acabou de se tornar papai da Manuela, Manu, e coisa mais fofa. Pena que a gente não pôde vê-la, porque foi bem na época que começou o lockdown, né? O fechamento das coisas. E aí, Adassa, tudo bem? Como é que você tá? Tô esperando o Rafael, o doutor Rafael entrar. Cadê o Rafael vacilão? Esperando, beleza, então. A Tamires entrou. Faço pela Tamires ou faço pelo Rafa? Hein, Tami? Faço a live por você? Esperar um pouquinho. Como estão, gente? Pode ser? Então eu vou te chamar, Tami. Tamires é a esposa do Rafa. Chamando ela agora. E a gente já vai começar. E aí, Jé? Rafa, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Dá um oi aí Pois pra é, tá. galera. E aí, cadê? Quem é que tá aí? E aí, galera? Tranquilo? 15 pessoas aqui. Tá o Bruno, Show. Tá me a ouvindo? Daça, a Sanches, Tá, o tá ouvindo Val. bem? Eu E tô aí, galera, escutando vocês estão bem. me ouvindo bem aí? Tá todo mundo me A ouvindo? Sarinha, a Rejane, o Juninho. E aí, Brunão? Tranquilo? Ah, cadê? E aí, fiote? Cegado? O Álvaro agora entrou, o Alvinho. Guizinho. E aí, Regiane, o Alvinho entrou. Ali, e aí, Li, tranquilo? Juninho falando que as redes sociais dele se converteu, graças a Deus. Né? E aí, galera, tudo certo? Estão me ouvindo aí direitinho? Tudo ok? Vamos começar? Tudo ok. Bora, vamos lá. Bora? Bora. Vamos lá. Rafa, começando. O que você faz na igreja?
Bom, vamos lá, o que que eu faço? Primeiramente, eu acho que qualquer pessoa, né, a partir do momento que está na igreja, tem que ser um adorador. Então, princípio, assim, de primeira, me considero um adorador de Cristo. Estamos lá para fazer o melhor para Ele. Mas, há pouco tempo agora, pouco tempo não, já faz uns 6 meses mais ou menos, fui considerado aí o líder da sonoplastia, Uhum, né? Então, eu sou líder do Ministério de Sonoplastia e também passa por mim ali a parte de iluminação uhum, e projeção, né, de tudo que sai lá na igreja. uhum, Então, essas três partes passam ali pela gente, né? Mas também a gente trabalha em conjunto com o Ministério de Louvor, né? uhum, Porque não tem como ficar desvinculado a eles. E também faço parte do Ministério de Comunicação, junto com vocês. uhum. Ótimo, ótimo. Qual é o desafio Certo? desse ministério, Rafa? O maior desafio... Bom, acho que o maior desafio que a gente teve até o momento é o seguinte. Eu, quando comecei no ministério, eu não entendia nada de som. Nunca tinha trabalhado com isso, não sabia nem o que é, como que ligava uma mesa. Uhum, Então, o maior desafio foi poder aprender, uhum, né? E graças a Deus agora a igreja conseguiu mudar totalmente a estrutura dela. Então, foi um novo aprendizado, um novo desafio, poder estar aprendendo a mexer, a lidar com toda essa estrutura, que é uma estrutura super bacana, uma estrutura de uma igreja considerada profissional aí no setor. E que mais? Então, acho que foi aprender, né? Eu nunca fiz um curso, nunca cheguei a fazer nenhum tipo de estudo, foi tudo aprendendo ali que a galera passava uhum, e vendo vídeos através de internet e tutoriais para poder aprender a mexer, a lidar, para poder estar desenvolvendo um melhor trabalho, né? uhum. E cadê? Ah, o O Brunão me Bruno, lembrou também, ó. Aí, valeu, Brunão. O maior desafio, com certeza, acho que foi mais difícil que aprender a mexer foi regular o microfone e o retorno. Ali já nem tanto, mas pra fiote aí, pra radaça. Nossa, velho, que sacrifício que é poder deixar o som equalizado pra ela. Tá louco. vamos lá. Fazendo uma comparação entre o som da igreja antiga, aquele som antigo que a gente tinha, com o de hoje, qual a maior diferença? Ah, muita, muita. Lá na igreja antiga, a gente tinha uma estrutura que não tinha como. Era Deus mesmo que colocava a mão lá, porque realmente a gente trabalhava só com duas caixas para poder suprir todo aquele espaço que tinha. E não era um espaço que nem hoje a gente tem hoje, né? Era um espaço muito amplo. Então as caixas realmente elas não conseguiam é, equalizar todo o som para toda a igreja. Então tinha as partes que você ouvia uma coisa, tinha outras partes da igreja que você ouvia um outro tipo de som. Uhum. Então agora nessa igreja que nós estamos agora, meu, é super tranquilo. Fica até mais fácil de trabalhar, por incrível que pareça. É mais fácil de trabalhar numa mesa agora que tem, sei lá, 32 canais do que aquela que a gente trabalhava que tinha 20. Legal, legal. O Igor falou que você ainda não conseguiu ajustar o microfone dele. Ah, ele é outro, tá louco. Ele, cada dia, ele canta com um tipo de voz, aí coloca a culpa na gente. Ô, Rafa, no final da live, você mostra a Manu? Ah, a Manu, mostra. Acho que ela tá dormindo. Se tá dormindo, ela tá mamando, mas eu mostro sim. Tá bom, porque Mostrar pra galera. a galera quer ver a Manu. Eu também quero ver ela. Vamos lá. Outras questões Hum, aqui. Rafa, falando sobre sua vida pessoal, assim, conta um pouquinho hum. da sua história, como você conheceu Jesus. Bom, um pouquinho da minha história. Lá, assim, tem que começar pela minha mãe, né? Minha mãe, a partir de mais ou menos quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, ela começou a frequentar a igreja, Uhum, né? E
E aí, a gente somos em 3 filhos, né? E ela sempre que cuidou de nós 3. A gente não teve um pai, então ela era mãe e pai ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Ela começou a ir para a igreja e como eu tinha mais ou menos 10 anos, eu sou o filho do meio, então a gente meio que ia obrigado, né? No começo a gente ia obrigado, a gente não queria saber de ir para a igreja. Mas eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui, eu lembro que foi numa igreja, acho que é a primeira vez que eu fui para a igreja até. Foi uma igrejinha, aquelas igrejinhas de bairro, sabe? Bem pequenininha. Sei. E eu lembro que eu estava sentado assistindo assim a pregação, nem estava prestando muito prestando atenção muito assim no que o pastor estava pregando e tal. E do nada entrou uma borboleta no meio da igreja. Você acredita? E aí a borboleta começou a rodear assim e tal. E eu tava olhando para não era só eu, né? Era toda a galera, tava mais prestando atenção na borboleta que na pregação. Até a hora que o pastor pegou e falou assim: tá amarrado em nome de Jesus. Na hora eu tomei um susto, eu nem entendi o que era aquilo. Eu nem entendi o que era aquilo. Aí depois ele passou a mensagem e explicou o porquê. E isso ficou gravado. Eu acho que na época eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos de idade. E ele falou assim, muitas das vezes acontece coisas no meio do culto, no meio da palavra, para tirar o nosso foco, tirar a nossa a atenção. E muitas dessas vezes que a gente não está prestando atenção, às vezes a mensagem passa e a gente não pega. Né? E isso ficou gravado comigo. E aí, depois de um tempo, a gente se mudou para uma igreja mais próxima de casa, porque essa igreja já ficava longe, né? E aí eu comecei a ir. Até os meus 16 anos eu ia meio que obrigado, né? Queria saber só de ficar jogando futebol e minha mãe obrigava a gente para a igreja. Então, até os 16 anos eu não tinha, vamos dizer assim, um encontro com o Cristo, né? Aí, mas tinha aceitado Jesus, mesmo assim, sem saber muito, sabe? Quando você aceita mais no impulso. Aí, quando foi mais ou menos quando eu tinha, sei lá, uns 22 anos, aí eu já estava com a Tami, e aí uma amiga dela do trabalho convidou ela para ir para a igreja. E aí a gente foi. E realmente, ali na hora que a gente foi, eu senti uma coisa diferente no meu coração e tal. E aí a gente começou a ir direto. E aí estamos até hoje. Mas eu lembro que foi um momento assim que nos 22 anos, assim, que eu comecei a conhecer mais quem é Cristo, assim, entendeu? Mas aí estamos aí até hoje. Até o momento que a gente conheceu a bênção, estamos aí até hoje. E como vocês conheceram a bênção? Como sendo a bênção? Vamos lá. Quando eu me mudei para São Paulo, eu nasci, cresci em Santos, né? Morei um tempo no interior junto com a Tami e viemos para São Paulo faz mais ou menos, acho que sei lá, uns 6 anos. E minha mãe, ela que congregava na bênção, né? E aí até no dia que a gente veio para cá, a gente nem tinha vindo ainda para mudar de vez, a gente veio só para passeio. E aí foi a primeira vez que eu vim na bênção. Vim, assistir o culto, tudo mais. E quando a gente decidiu mudar, Deus já estava falando com a gente para vir para São Paulo, para mudar. Quando a gente decidiu mudar, a gente veio para o culto. E eu lembro que era uma missionária, não lembro o nome dela, mas era uma missionária baixinha, magrinha. Se você souber aí, dá um toque aí, que eu não lembro o nome dela. Eu acho que eu sei quem que é. Ela vai tá me falando aí. Isabel o nome dela. Isabel, Isabel. Engraçado, parecia que, tipo, isso. E parecia que, sei lá, só tinha eu e ela na igreja. Parecia que a pregação foi justamente assim para mim. Então, foi nesse momento que a gente decidiu ficar, eu conversei com a Tamires achou também super bacana, e foi assim que a gente conheceu, através da minha mãe, né? Ela ia junto com o meu irmão acho que já fazia parte aí da igreja também. E aí, o que o pessoal tá falando? Legal. Bruno tá perguntando o que te chamou a atenção no Ministério da Sonoplastia? Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer alguma coisa na igreja, eu conhecia o Diego, que trabalhava no som também, Diegão, grande Diegão. E eu lembro que logo quando eu tava, sei lá, uns dois meses ainda de igreja, ele chegou para mim e falou assim, você não tem vontade de aprender a mexer aqui não? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô,
é uma coisa interessante, né? Nunca tinha mexido em nada. Falei, pô, mas é uma coisa que me atrai. E aí, depois de, sei lá, quanto tempo, acho que uns 2 anos, eu lembro que teve uma reunião e a igreja perguntou, né, quem tinha interesse de trabalhar na obra, quem tinha interesse de fazer alguma coisa. E aí o Diego estava precisando de ajuda, porque eu lembro que só estava ele e o Fernando, Uhum, então ficava muito puxado para eles. uhum, E aí eu comecei a ficar junto com eles. E foi me chamando a atenção aos poucos. Não foi uma coisa que me chamava a atenção assim de cara, mas foi aos poucos. Aos poucos eu fui vendo como que funcionava, fui mexendo, fui aprendendo a fuçar um pouquinho ali, um pouquinho ali. E aí foi indo, foi aos poucos. Mas hoje, meu, não me vejo fazendo outra coisa. uhum. A Dessa está perguntando aqui, Rafa, quando você está trabalhando Hum, o som durante o culto, consegue aproveitar a adoração e palavra? sinceramente, não. Louvor principalmente. Louvor porque você tem que ficar muito ligado no que está acontecendo. Se tem, sei lá, se está saindo, a voz está saindo nítida, se não está nenhum instrumento cobrindo o tipo da ministração, quem está ministrando. Então você tem que ficar ligado em tudo isso, tem que ficar ligado se está, sei lá, tendo microfonia, se está muito alto, se está muito baixo, que era uma das reclamações que a gente tinha. Então a gente não consegue ficar prestando muito atenção no louvor. A gente acaba adorando ali, mas não é uma coisa que a gente consegue ficar focado, né? Uhum, Então a gente tem que sempre estar andando ligado em tudo que está acontecendo. uhum, Na palavra já é mais tranquilo, na uhum. palavra já é mais tranquilo, mas mesmo assim a gente tem que ficar sempre ligado no que está acontecendo. Sim. É, então, tá precisando de gente para trabalhar no ministério? Então hoje a gente está em, deixa eu ver, eu, Val, Léo, Bruno e por enquanto só. E temos o Fernando também. Então lá a gente precisa de ajuda. Ajuda é sempre bem-vinda, até porque são 3 cultos, né? E sempre tem que estar ali, quando tem. De quinta não tem louvor, mas de toda terça e domingo que tem louvor, a gente sempre trabalha em bastante pessoas ali em cima. Tem que ser no mínimo umas 4 pessoas, para não sobrecarregar ninguém. Uhum. Então, sim, a gente precisa de mais gente, cara. Se alguém tiver interesse aí, pelo amor de Deus, dá um salve pra gente. Se alguém tiver interesse, Rafa, como é que eles fazem para entrar em contato com você, é, começar a Hum. participar do ministério? Então, primeiramente, se a pessoa sentir interesse, ela chega na gente, fala, conversa tudo direitinho, e aí a gente vai orar. Vai orar. Tem que ter, primeira coisa, tem que gostar de servir, porque às vezes é muita. Em tudo que você for fazer, se você não saber o que quer servir, fica meio que complicado. Uhum. Mas tem que gostar, ver se tem alguma coisa que chama a atenção, se a pessoa tem interesse, e conversar com a gente, porque ó, que nem eu, quando eu entrei, eu não sabia nada. Então não importa se a pessoa sabe alguma coisa ou não. Se ela tem interesse em aprender, em tudo que for quiser fazer, né? Se ela tem interesse em aprender, é super bem-vindo. Mas é claro, tem que ser pelo menos batizado, né? Tudo Uhum. isso tem que estar nas regras certinhas, né? Porque trabalhar na obra a gente sabe que não pode ser uma coisa muito bagunçada, né? Então tem que ser batizado, eu acho que é uma das coisas que é essencial. Uhum. Tem que ser frequentador da igreja, né? Uhum. Não, não podemos ser aqueles que só vai de vez em quando. E querer ter vontade aí de poder aprender. Porque acho que todos do que estamos lá, ninguém sabia manusear uma mesa, ou até mesmo projeção, ou Então, iluminação. A então não gente tudo precisa de uma aprendeu na raça. habilidade especial para você começar. Não, não, imagina. Só querer ter força de vontade de Isso é aprender. uma observação de 6 meses, a Daça está falando aqui. Precisa ficar Também, na também. igreja uns 6 meses, tal, fazer Isso. os cultos, né? Sim, tem que ser presente nos cultos, tem tudo isso. Está, a gente tem que estar de olho, É. né? Então, tá precisando de. Caraca, eu falo, galera, mas eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, pelo amor de Deus, se mandar alguma coisa aí, passa batido. Ó, o Igor tá perguntando como você acha que ainda pode crescer mais no ministério?
como a gente... acho que a partir do momento que, sei lá, a gente conseguir começar um culto do começo ao fim e tudo acontecer naturalmente. Todo mundo saber, oi, cadê a Andréia? Tudo bem, Andréia? E saber, vamos dizer, crescer, vamos dizer, ser tudo naturalmente. A gente não precisar fazer as coisas na força ou deixar que acontecer naturalmente. A minha ideia, acho que vai ser o auge assim para mim, vai ser a partir do momento que, sei lá, eu até mesmo poder chegar, escutar o louvor, escutar a adoração e a galera conseguir entregar tudo direito, certinho, sem nenhum tipo de erro e deixar o culto agir sem dar, porque assim, lá a gente no louvor, lá no culto, o que acontece? Se acontece um erro, se acontece uma microfonia, acaba tirando um pouco o foco. E eu sou uma pessoa que me cobra bastante e acabo cobrando até bastante os meninos. Eu tento deixar o culto fluir naturalmente e a gente passar despercebido. Porque quando a gente passa despercebido é que realmente o culto fluiu naturalmente. Então, a minha ideia é poder todo mundo aprender a mexer tanto na mesa, como no som, como na iluminação e deixar o culto fluir naturalmente, entendeu? E a gente poder adorar a melhor forma do o nome do Senhor. Tá certo. Para você, qual que é mais difícil mexer? Na mesa, na luz ou no computador, mudando as letras? Não, na mesa é mais difícil, é mais complexo, né? No computador foi por onde eu comecei pelo computador, então consegui pegar legal. Não é uma coisa tão difícil, então, galera, quem tem interesse, pelo amor de Deus, é uma coisa super tranquila, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. Mas a mesa quer mais atenção, né? Então, realmente, a mesa é um pouco mais complicada. Tem que chegar mais Se Deus cedo quiser, para os cultos? tem que chegar mais cedo. Geralmente aí de terça-feira, chegar, sei lá, uns 15, 20 minutinhos mais cedo para deixar tudo no ponto, né? E de domingo tem ensaio, então a gente sempre chega junto com a galera do louvor pro ensaio. Então tem que chegar mais cedo. E como é que vocês lidam com o louvor? Com a galera do louvor? Tirando a radaça aí, o restante é tranquilo. É. Não, brincadeira, a gente se dá super bem. É tudo super tranquilo, graças a Deus. A galera é super gente boa. Então você se dá bem com a galera? Sim, sim, graças a Deus. Tá certo. Alguém mais tem alguma pergunta aí, gente? Não, Valdito. Não é de sete cabeças, é de cinco. Não, Valdito, não fala isso, não assusta a galera não, Val, pelo amor de Deus. E as broncas? Tem muita bronca? Olha, já teve mais, viu? Já teve mais. Na época da outra igreja, vixe, era direto. Tá doido. Mas agora não, agora tá mais tranquilo, tá mais fácil da gente trabalhar também. A Camila Mas... A Camila tá perguntando aqui. Mulheres podem participar da mídia? Acho que pode. Pode, não tem problema. Há um tempo atrás a Laís fazia parte também. Então, acho que não tem nenhum tipo de problema, não. Também acho que não tem nenhum problema. Sim, é que realmente lá a gente trabalha, é tudo homem, né? Então a gente sempre tá brincando, sempre tá se divertindo lá em cima também. Mas acho que não tem problema não, super tranquilo. Pessoal, até porque a Laís fazia parte. Pessoal, tudo crucificando a Daça aí. Tá vendo, ó, tá vendo, a gente não tá mentindo, ó. Pode olhar aí, a galera tá... a Radassa é tensa, os caras, tá louco. O Igor também é tenso? Não, o Igor tem que é mais tranquilo, ainda bem que ele só vai de domingo, né? Graças a Deus. E os instrumentos? Como é que é equalizar os instrumentos? Então, os instrumentos, acho que o mais difícil ali de equalizar foi a bateria e percussão, porque usa muitos microfones, né? Então, para você deixar bem equalizadinho, para não dar nenhum tipo de microfonia, tanto bateria como percussão é os que dá mais complicada, mas
é super tranquilo também. Depois que você pega o jeito, fica tudo mais fácil, né? Uhum. Ó, Queria ver uma mulher operando a mesa. Também queria, viu, Igão? eu Seria também bom, hein? queria ver. Camila, você quer se habilitar? Você É, pergunta? Camila, quer fazer parte? É, Eu prometo que eu não te coloco do lado do Bruno, senão dá briga. o Álvaro, eu Tadinha não da entendi Radassa. muito bem a pergunta do Álvaro. Ele falou: bom, eu queria que todos Hum, escutassem a percussão, queria saber sua opinião. não entendi. Pergunta dele, também não entendi muito bem. Bom, eu queria que todos escutassem a percussão, queria saber sua opinião. Eu acho que é a opinião dele sobre a percussão, sua opinião sobre a percussão. Então, Álvaro, pra gente que fica lá atrás no PA, sai super tranquila a percussão, sai alto, você consegue ouvir todos os tipos de instrumento, tanto bongô como por aí vai. Mas acho que a gente conversou até no domingo e aumentei um pouco mais ainda. Eu aumentei um pouco mais para deixar um pouco mais nítido. Uhum. Mas sai super tranquilo, Álvaro. Saí bem lá atrás, lá, viu? Ó, a Camila É, quer é que trabalhar no realmente, é que ministério. realmente. Hã? A Camila quer trabalhar no ministério. Ela falou que quer, só que quer uma escala longe do Bruno. Não, pode deixar. Eu te coloco lá longe dele para não ter briga. Pode ficar tranquilo. A Domênica falou que é chata, mas, entre aspas, né? É chata, mas fica bom no final, né? Não entendi. Tem que ser exigente, né? Tem que ser exigente para sair bem o som. A, falando da Daça. Ah, não, ela é chatona mesmo, tá louco. O Bruno falou que acha a Lígia mais tensa que a Daça. Não, então, a Lígia, você acredita, eu acho ela super tranquila. Uhum. Ela chega lá, às vezes o retorno pode estar desligado, vai lá mesmo, é super tranquila. Uhum. Apesar que teve uma vez lá que parou no meio do louvor, caramba, foi meio tenso esse dia. Mas não, eu acho a Lígia super tranquila. A Daça que já é um pouco mais chatinha com o microfone. E já teve alguma situação que o som deixou vocês na mão? Ah, nossa, teve algumas. Conta aí a Principalmente na outra experiência. igreja. Olha, do som, deixa eu ver aqui. Ah, já chegou a queimar a caixa do PA no meio do louvor. Então a gente chegou a trabalhar só com. Na outra igreja, lógico. Uhum. Chegou a trabalhar só com uma caixa. Já teve uma época que a gente trabalhava com um computador antigo e vira e mexe, ele fechava o programa na hora do louvor, principalmente na hora do louvor. Eu Pagava lembro. tudo. Você lembra? Apagava tudo. Nossa do céu. O coração batia forte. E o pastor, e nessa Eu época, a lembro. mesa, a gente ficava na frente, do lado do altar, perto do pastor. Aí o pastor só dava aquela olhadinha assim por cima do óculos. Eu falei, putz, já era. E nessa época tem uma história boa. Brunão, vou ter que contar essa história, hein? Na época que o Brunão tava começando ainda a ficar lá com a gente, e aí ele fica no computador, né? E aí fechou o programa, fechou, pagou tudo. E nisso, se eu não me engano, não lembro quem era que estava ministrando, se era a Dácia, se era a Lígia. A pessoa só deu uma olhada assim, o Bruno começou a ficar desesperado, ele largou a mão, pegou, saiu assim, saiu da mesa, desceu. Eu falei, Brunão, pelo amor de Deus, tenta dar um jeito nisso. E ele largou e começou a entrar, sei lá, velho, bateu o pino no Brunão, tem que contar, aí, mano. Bateu o pino no Brunão, velho. Ele largou tudo lá e deixou pra gente. A gente, pô, Bruno, tem que mexer na mesa, tem que mexer não sei o quê, pelo amor de Deus, arruma isso. E coitado, velho. Ele bateu, entrou. Ó, o Léo entrou. Bateu o pino lá, meu Deus do céu. Cara, largou a gente lá. Largou a gente na mão lá. Louco. Pois é, meu. Ó, o Val tá dando risada porque sabe que é Vacilou, verdade isso hein, aí. Bruno? Vacilou. Ô, E Rafa, aí, Lei, tranquilo? E aí, Val? Vamos voltar então para perguntas sobre você. Conta Bora. alguma experiência que você teve com Deus aí pra gente. Uma experiência. Bom, assim, eu sou meio. E eu lembro que quando minha mãe começou a ir pra igreja e tal, e a gente morava na praia.
Uhum. Então, assim, praticamente eu ia quase todos os dias pra praia pra jogar futebol e tudo mais. E, assim, eu era cheio de, tipo, verruguinha no dedo, sabe? Eu era Uhum. um monte, tinha um monte, tinha um monte. Eu achava isso muito feio, era uma coisa que me incomodava. E aí eu fui no médico, tal, passei pelo médico e o médico pegou e falou assim pra minha mãe, ó, realmente, para poder sair todos esses tipos de verruga e tudo mais, tem que comprar um remédio, é um remédio que é caro e é doloroso, vai doer um Uhum. pouquinho. E aí eu lembro que minha mãe saiu do hospital, pegou e falou assim, ó, Rafa, a mãe não tem condições de comprar esse remédio, mas faz o seguinte, ora que passa, né? Ora para Deus e vamos ver o que acontece. E nisso que ela falou, eu achei tão natural que eu peguei. Eu lembro que nesse dia a gente chegou, eu fui pro quarto, eu tinha aqui, sei lá, uns 13, 14 anos. Eu fui pro quarto, dobrei assim o joelho na cama e pedi. Eu falei, pai, que o senhor possa me curar. Minha mãe não tem condições de comprar esse remédio, é muito caro. Que o senhor possa fazer um milagre. E realmente, meu, passou, sei lá, coisa de semanas, 1, 2 semanas, tinha saído todas. Todas, todas, todas. Eu tinha, sei Ah, lá, uns 8, 9, assim, no pé, que eu era cheio, via na praia, né? uhum. Então lá na praia a gente fala que é olho de peixe. Uhum. E realmente saiu todas, cara. Passou, sei lá, 1, 2 semanas assim, caiu todas. Eu lembro que eu fui toda feliz mostrando pra minha mãe, ó, mãe, saiu tudo. Tá? Ela falou, não acredito. A gente voltou no médico. O médico falou assim, cara, impossível, você deve ter passado o remédio, porque não tem como sair assim do nada. E era uma coisa que vinha há bastante tempo, né? Tipo, eu tinha Uhum. desde, sei lá, pivetinho, eu tinha esses negócios. E Uhum. realmente saiu. Então, tinha isso. Eu lembro que eu sofria muito de enxaqueca também. Então, eu lembro que eu treinava, eu jogava futebol e toda vez que eu voltava do treino, eu passava mal de ficar de cama por dor de cabeça. Então, eu não podia sair muito no sol, sei lá, não podia comer muita coisa de açúcar. E eu fiz a mesma coisa. Orei e, graças a Deus, é até difícil sentir dor de cabeça, cara. É uma coisa Ô, que. glória. É, e acho que uma experiência também legal que eu tive foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Era Uhum. uma coisa que eu tinha medo, é engraçado, né? Eu tinha Uhum. medo de ser batizado. E eu lembro que eu já estava na bênção, teve Uhum. acho que um retiro pro Vale da Bênção. Se Uhum. eu não me engano, foi com o pastor Ednei. E aí era um retiro justamente para quem não era batizado no Espírito Uhum. Santo. E eu fui e foi, meu, uma sensação super legal assim que eu tive que me marcou bastante. É quando a gente voltar para a igreja, a gente tem que marcar um Vale da Bênção. Faz Então, tempo. Cara, acho que desde eu, aquele dia eu voltei acho que só uma vez. É super legal, cara. Lá eu gostei. a Lá é super última bacana. vez, a última vez eu lembro que eu ministrei para as mulheres, só foi as mulheres da igreja. Das mulheres, acho que esse daí É, também foi. Ela é, falou que foi super bacana também. uhum, Então, e aí lá acho que eu só fui 2 vezes também. Eu lembro que uhum, ainda a gente estava, acho que na igreja ali da Santa Inês, né? Pequenininha ainda, uhum. se eu não me engano. Ô, Rafa, e as mudanças de igreja da Santa Inês para Nova Cantareira 4077, depois para Nova Cantareira 1601? Como é que foi a adaptação? Foi tranquilo nessas mudanças? Porque você Então, passou pelas três. sim, passei pelas três. Foi tranquila, entre aspas, né? Eu lembro que quando a gente saiu da Santa Inês pra Cantareira, aí a gente tinha que entregar o salão lá, e eu lembro que tinha que tirar o altar. A gente tinha que quebrar o altar para poder entregar, acho que para proprietária. E, meu, foi meio sofrido, porque foi poucas pessoas ali. Eu lembro que a gente ficava até tarde lá quebrando o altar, colocando entulho em cima de dada para levar embora, né? Então foi meio tensa nessas partes da mudança, né? Uhum, Mas foi super tranquilo, a adaptação foi super boa e graças a uhum. Deus por onde a gente passou a gente deixou tanto na Santa Inês ali como na Cantareira um bom legado. A Daça está pedindo para você falar Suriandas. Eu sou o quê? Suriandas. Eu não sei falar isso não, eu sou meio gaguinho. Suria... Suriandas.
Surianas, surianas. Surianas. Mas é sério, eu sou meio gaguinho, gente. Era gaguinho. Então, se eu dar umas travadas assim, é normal, tá? Tá bom, tá bom. Alguém mais tem alguma pergunta aí, gente, pro Rafa? E Eu aí, Valzito, tenho só mais dá um. risada, hein? Mais O Val gaguinho, olha. mais gago que eu, não, eu também sou meio gaga. Nossa, velho, às vezes dá umas travadas que é. Eu me lembro. O que que o Bruno falou? Eu me lembro o quê? Que Eu me sumiu lembro a que sumiu a. câmera da Jé, o chicote ia estralar. Ah, verdade. Nossa, tem um monte de coisa que aconteceu já. Caraca. Não, na outra mudança, né? É, não, até Na hoje o mudança pastor me mesmo, nada a cobra. ver. Até hoje o pastor me cobra o roteador que perdeu lá no. Isso aí foi culpa do Val, tá? O roteador é culpa do Val. Tá bom. Ô, Rafa, Diga, como que Deus fala com você? como Deus fala comigo? É. Então, muitas das vezes são coisas que acontecem no meu dia a dia e aí eu vejo que foi Deus falando comigo, ó. Eu lembro que uma. Engraçado, Deus falou comigo de uma forma. Deixou bem marcante isso, mas não é tanto nem em sonho, algo desse tipo. É mais em oração, quando eu oro, e aí acontece algo no meu dia que eu falo, putz, é uma confirmação de Deus. Eu lembro que nessa época a gente morava em Santos ainda, e eu tinha vontade de jogar futebol e tudo mais, e nessa época eu trabalhava, trabalhava fixo e tudo mais. E eu trabalhava de segunda a sexta e no sábado eu acordei, geralmente acho que foi lá para umas 11 horas, estava passando um programa de cristão. E aí nesse programa, tipo, o pregador tava falando, olha, Deus tem vontade de mudar a tua vida e tal, não sei o quê. Ele falou assim, se você tem algum desejo, vamos orar aqui comigo e tal. E na hora eu orei, fiz uma oração simples, falei, pai, que o senhor possa me dar uma oportunidade aí de um dia poder jogar futebol e tudo mais. E aconteceu, cara. Passou, sei lá, 2 dias. Teve um amigo meu que pegou e falou assim: Ó, Rafa, tu vai ter um teste ali na Portuguesa Santista. E se você quiser, cara, eu falo com o rapaz que vai me colocar lá nesse teste. Naturalmente, falei, putz, na hora que ele falou isso, eu falei, caramba, é Deus respondendo. E aí eu fui fazer o teste, Uhum. fiquei mais ou menos umas. Era um teste de um mês. E eu tava indo super bem, só que chegou uma hora que eu já tava mais ou menos 2, 3 semanas, indo pra terceira semana. E aí eu cheguei na empresa, porque a hora do teste era justamente na hora do trabalho, então eu ia pro teste e ia correndo pro trabalho. E aí um dia meu patrão me chegou e falou, Rafa, você realmente já tá há 2 semanas faltando aí, ou no período da tarde, ou no período da manhã, você tem que decidir aí o que você quer, se realmente você quer continuar, ou se você vai querer continuar no emprego. Uhum. E aí eu decidi ficar no emprego justamente porque eu tinha que ajudar em casa e tudo mais. Mas foi uma das coisas assim que Deus fala comigo, justamente nisso. Eu oro, sei lá, passa um tempo, Deus me responde aí em acontecimentos que eu consigo pegar. Uhum. É mais desse jeito que Deus fala comigo, engraçado. Em oração também, em oração bastante, ele fala bastante. Uhum. Tá certo. Ô, Rafa, conta aí algum É. mico que vocês já fizeram, pessoal da mídia aí. O pessoal já tá Mi- compartilhando aqui. Mico? Ah, não lembro. Qual? Manda aí, eu não lembro não. Ai, um mico que eu não me aguentei aqui de rir. Aqui, Qual? ó. A Camila falou assim, ó. Quando ia começar o culto e ao invés de colocar o vídeo de abertura, apareceu uma foto da Daça do nível dela que já tinha passado fazia tempo. Ah, isso aí é culpa do Val. Isso aí foi o Val que fez isso. Ele aprontou com a gente. E não, é O Val engraçado, é já... justamente isso. A gente chega o quê? Uns 10 minutinhos antes para deixar tudo no ponto para não dar esse tipo de erro. E aí nesse dia ele soltou lá o aniversário da Radassa, acho que queria dar presente de novo para ela, não sei. E aí, meu, ele soltou lá na hora da abertura. Eu falei, putz, pronto. E Meu, eu teve uma fiquei vez muito também do nervosa Brunão, essa viu? hora. Eu fiquei muito nervosa. Teve uma vez do Brunão também, que era para ele soltar a abertura.
E, meu, ele soltou um negócio de quinta, aí depois soltou um negócio de domingo, aí soltou um negócio de sei lá quando, mas não soltava abertura de jeito nenhum. Mas acontece, vira e mexe acontece esse negócio. O que precisa pra melhorar isso? Ah, precisa de dar umas porradas nesses meninos aí, né? Não, não, brincadeira, mas é coisa que acontece, né? Realmente, às vezes acontece algumas coisas que a gente nem imagina. Mas a gente sempre ora no começo. Eu mesmo tenho o costume de, logo quando eu estaciono o carro, eu já vou subindo orando para acontecer que ocorra tudo bem na hora do louvor, na hora da pregação, né? Justamente para não dar esse tipo de erro. Então a gente tem esse costume de orar antes de começar um culto, mas realmente acontece algumas coisas assim. A Daça tá perguntando, falando nisso, e o aparelho da NET? É, o aparelho da NET aí, eu não sei também. Até hoje estou procurando esse aparelho aí. O que aconteceu com ele? Isso aí foi na mudança. Na mudança, acho que a gente esqueceu de tirar. E aí, nossa, meu pastor pegou a gente, né? Falou que aí precisava devolver, né? E aí a gente não sabia onde que foi parar. Até hoje ele cobra. Acontece. Ah, realmente, é normal. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou podemos... Posso fazer a minha última pergunta aqui? Depois desse erro, o que a Ká falou? Depois desse Ah, vai vídeo, a galera perceber. vai perceber todos os erros que eu vou... e vão dar Vai então. risada. Pior que Depois é, meu. dessa live aqui. É, aí, galera, pelo A amor de galera Deus, agora vai a gente não vai prestar poder, atenção nos erros. né, a gente não vai poder errar nada agora, então, vindo, hein? Tá vendo, Val, Bruno? É. Então, cadê a Manu? A Manu acho que tá mamando, eu vou ver ela lá. Vou chamar ela. Vocês querem ver ela? Todo mundo aqui quer ver, inclusive eu também. Tá, nem sei se a Tamires está na live. Ah, não, Tamires sou eu, né? Verdade. Vou pegar ela lá e vou mostrar pra vocês um pouquinho. Saiu minha o quê? Minha pergunta? Qual pergunta, Daça? Da NET? Da NET ele já falou que não sabe onde tá. Aqui? Queremos ver mais ela do que você, eu acho. Todo mundo quer ver a Manu. Ô, Rafa, antes então de Diga. ver a Manu, Hum. libera uma palavra pra galera aí que tá em quarentena. Então, é, Deus vem me falando comigo. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento olhar o lado positivo de todas as coisas, né? Eu sempre tento olhar o lado bom. E realmente, o momento que a gente está vivendo é um momento muito complicado, né? Tanto o país como mundialmente está vivendo um momento muito complicado. Mas que nem eu sempre tento olhar o lado positivo. E para mim está sendo um lado positivo porque é, justamente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente não pode sair de casa, foi justamente o momento que a Manu nasceu. Então, assim, é um momento que eu estou conseguindo aproveitar mais ela, em ajudar a Tamires nas coisas que tem que fazer. Então, é um momento que está acontecendo um monte de coisa no nosso país, mas eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, né? Que é poder cuidar da Manu, poder ver ela, poder estar acompanhando todo o tempo ela, né? Coisas que a gente não poderia fazer se tivesse tudo normal por causa do trabalho. E uma palavra que tipo Deus falou comigo e deixa eu até ler para vocês. Tá em Isaías 41:10 e diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te esforço e te ajudo, e te sustento com a minha destra e a minha justiça. Então, quer dizer, por mais que seja um momento complicado, por mais que seja um momento difícil que cada um esteja vivendo, ou que cada um vá viver um dia na vida, Deus está sempre conosco, Ele não nos abandona em nenhum momento, né? Muitas das vezes a gente pode até deixar Ele um pouco de lado, deixar Ele como segundo plano, mas Ele vai estar sempre ali,
esperando a gente de braços abertos, esperando a gente para seguir na caminhada, que é o nosso objetivo, é o chegar no reino do céu. Então, assim, sempre tenta olhar o lado positivo de todas as coisas. Se isso está acontecendo, se está acontecendo algo na sua vida, tenta tirar desse momento difícil um momento melhor, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, esse caos que a gente está vivendo, pode ser justamente o quê? É um momento que a gente pode estar mais em casa com a gente, com a nossa família, um momento mais que a gente pode estar com Deus, lendo um pouco mais da palavra, tendo mais intimidade com Ele. Então, assim, é um momento que eu sempre tento olhar o lado positivo de todas as coisas, né? E, sempre seguindo em frente. E essa palavra é uma palavra até de encorajamento. Eu não sei falar, tá vendo que eu sou gaguinha? Mas é uma palavra de coragem, né? Então, esse momento vai passar, tudo na vida passa, mas Deus, Ele nunca deixa de passar. Tá? A Daça perguntou aqui se você tem vontade de participar de mais algum ministério. Se eu tenho vontade... sei lá, é que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu ainda não me vejo fazendo outro tipo de coisa na igreja. Mas que nem já participei de teatro, já participei de algumas coisas, assim. Então, inclusive sei lá. você é um excelente ator. Né? Você viu? Ganhou o Ganhei o Oscar. Oscar. Pô, fui ganhador do Oscar, olha que impressionante. E engraçado, eu sou meio tímido, viu, gente? Eu sou meio tímido, mas engraçado. Aí na hora, quando a gente estava fazendo teatro, no ensaio, eu ficava mais preso do que na hora da apresentação. Que legal. Cadê? E alguém mais tem alguma pergunta, gente? Vamos para Manu? A galera quer saber da Manu, né? Vou pegar ela aqui para vocês. Quem mais que tá aí? O Val, atorzão. Ô, Diegão. E aí, Diegão, tranquilo? Quem mais que tá aí? Rafael. O Rafael, né? Deixa eu ver, eu não vi a fotinho. O Rafael é o Rafa que mora do lado da igreja, não é? Daça. Apesar de só receber paulada, o Rafa é um bom ator. Não, mas a gente brinca assim, mas ela é gente boa. Mais ou menos, né? Mas gente boa. Mas você é um excelente ator mesmo, Rafa. Você se dá bem. Então, cara, engraçado. Eu não achava, não, mas eu cheguei a fazer... Acho que uma peça que marcou bastante foi aquela da crucificação de Jesus. Até eu me surpreendi. Mas foi legal, cara. Foi umas experiências assim que eu tive que foi super bacana. Mais ou menos, cara. O Val, no final da live, fala assim, por hoje é só pessoal. Gaguinha, né? Só pessoal. Então, vamos finalizar mostrando a Manu? Todo mundo tá pedindo. Vamos. Manu. Vou mostrar a Manu. Deixa eu pegar ela lá. O que? Morto. Calma aí, só um minutinho. Vou buscar a Manu lá, peraí. Beleza. Vamos esperar o Rafa pegar a Manu. E aí a gente finaliza a live com ele falando por hoje é só PP pessoal. E aí, estão curtindo? Conhecer um pouquinho mais do Rafa? Tá chorando, Bruno? Chorando de rir ou de emoção? Cadê, Manu? Dá um oi pro pessoal aí. Ela dormindo. Oh, que lindinha, gente. Tá dormindo ainda. Olha lá. Só dorme. Dorme e toma leite.
Dá um oi pra eles, Manu. Dá um oi. É a Manuzinha. Pena que a gente ainda não pôde ver ela. É, então. A gente ainda não pôde, né? Ah, nem pode sair de casa. A gente foi no médico e tive que ficar com ela dentro de carro pra ir no médico da Tami. Ó, a Lenha tá dormindo. Só dorme. Oh, Mas é muito bebezinho. boazinha. Muito boazinha. A galera fala que não dorme à noite, mas é mentira, tá, gente? A gente dorme a noite toda, viu? Por Ela dorme enquanto, né? super bem. Por Hã? enquanto. Por enquanto. Não, não, por enquanto é até ela ficar grandinha, ela vai dormir super bem. Amém. Mas é uma boazinha. Ô amor. Princesinha do Senhor, né? É. Minha cara, né, gente? Fala aí. É, ainda não dá pra saber muito, né? Nada assim, para. Oh, Aí, dorme. Do jeito que tu deixar, ela dorme. Não faz nada. oh, É, mas... princesa. Camila, tô tendo um mini infarto. Por que, Camila? A Daça, quando ela arranjar namorado, você não vai dormir. Ó, tá vendo? Ó, por isso que a gente briga. Tá vendo os papos dela, né? Mas ela não vai namorar tão cedo, entendeu? Deixa ela aqui. Não vai namorar, não. Se namorar vai Ah, ser Camila, só com... já tá na fila. Não. Esses moleques aí vai tomar tudo cascudo. Tá escutando, hein? É. Só de eu pegar esses moleques olhando pra ela, eu vou encher de cascudo. Tá ouvindo aí, né, Brunão? Então já leva o Henrico de capacete pra igreja. Uhum. Não a sua cara. Ah, Tá legal, certo. gente. Gostei da Galera, live. vamos Bacana. finalizar aqui? Então, E Rafa, aí, Ju? Vamos sim. vamos finalizar? Então fala Bora. aí o pé Falar o polegado. quê? Hã? Até logo, pessoal, como é que é? Ah, nossa, velho. Isso aí vai pro YouTube depois. Para, gente. Vai, Isso aí é tem que bullying. finalizar. O que é aí pra falar? Cadê? Deixa eu ver aqui o que o Val falou assim, pra finalizar. Deixa eu achar aqui. Exatamente. Cadê? É muita. E foi, Manuzinha. Olha, Manuzinha. Por hoje é só, pessoal. Vai. Ó, os caras fogo, até tu, Igor. Beleza, mano. Depois que eu cortar teu microfone, você não vai reclamar. Mas beleza, então, gente. Brincadeira agora, essa parte foi muito legal ter esse papo com vocês. Espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho mais, tá? E por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau, gente. Deus Brincadeira. Tchau, abençoe. tchau, gente. Até mais.